Capítulo 1. Discipulado Radical. Este livro nasceu diretamente do coração de Deus. O Senhor veio falar comigo pela madrugada sobre 21 assuntos urgentes que precisavam ser tratados com os jovens. Enquanto o Senhor falava, anotei cada um desses tópicos e desde então dediquei-me a escrever tudo o que está posto neste livro. Aqui está um chamado à radicalidade. Acredito que precisamos, como cristãos, de nos apropriar da vida de Jesus e viver tão radicalmente quanto ele viveu. Portanto, convido você a uma jornada maravilhosa que comporá a leitura deste livro. Todavia, gostaria de alterá-lo de um risco e de uma urgência. O risco reside no fato de que você terá seu estilo de vida totalmente transformado ao término desta leitura. Acredito que ler essas páginas com o coração aberto radicalizará a sua atitude diante de Deus, fazendo com que você se posicione deliberadamente para viver como um discípulo radical do Senhor Jesus. De fato, é urgente nos atentarmos ao modo como se devemos ler este material e não a leitura em si, pois de nada adiantará ler este livro com nossos corações fechados. Além de ter os corações abertos, a leitura deste livro precisará obedecer ao projeto da sua construção. Assim sendo, deixe-me falar deste projeto primeiramente. Este livro foi escrito em 21 capítulos, sugerindo uma leitura devocional de 21 dias e, se possível, em jejum. Cada capítulo é formado por 3 partes. A primeira constitui-se no texto propriamente, a segunda uma série de perguntas que deverão ser respondidas sistematicamente à parte, e a terceira, numa breve oração para ser feita com fé ou tomada como fundamento para você orar com suas próprias palavras. Então, sugiro que você leia, a priori, somente os textos e a oração no final de cada capítulo. É importante ler somente um capítulo por dia para que todos possam meditar nas palavras aqui postas, orando com fé e com o coração aberto para a obra de transformação que o Espírito Santo quer fazer em cada um. Fazendo assim, em 21 dias você terá lido todos os capítulos. Uma vez terminada essa parte, então sugiro que reinicie a leitura do livro, mas dessa vez você deve lê-lo num espaço de 21 semanas, ou seja, você lerá um capítulo por semana. Nessa segunda fase, será um momento de tomar um caderno grande, uma caneta ou lápis e responder cada pergunta posta em cada capítulo. Assim, ao reler o capítulo, você terá condições de responder as perguntas e por uma semana você poderá meditar e se aprofundar no conteúdo de cada tema capítulo aqui proposto. Certifique-se de criar um quadro de acompanhamento de leitura, pois as questões trarão longos desafios que deverão ser observados atentamente. O exercício aqui proposto é fundamental para você conseguir alcançar a radicalidade que Deus quer que você tenha. Sugiro também que você possa apresentar este livro para a sua célula e por 21 semanas todos vocês podem estudar juntos cada uma das lições. Se decidirem caminhar juntos como igreja na leitura desse material, acredito que o compromisso de lerem juntos lhes auxiliará a obter um crescimento espiritual ainda mais significativo. Vocês podem ler o texto em casa, apresentando na reunião de células fragmentos que mais lhe falaram ao coração e ainda podem compartilhar as respostas dadas a algumas perguntas do questionário. Então, mãos à obra. Que este seja um tempo de confronto e crescimento em sua vida. Seja cheio do Espírito e receba a revelação radical para ser transformado radicalmente para a glória do Senhor Jesus. As boas novas. Quando Jesus viveu na terra, ele disse que havia vindo anunciar as boas novas. Em Lucas 4, 18 a 19, no princípio do seu ministério, Jesus disse que ele havia vindo pregar o Evangelho. Lucas 4, 18 a 19 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. A palavra evangelho no grego significa boas novas. É importante estarmos certos de que Jesus não veio pregar uma religião, mas sim trazer a incrível boa nova de uma vida abundante. Em
João 10,10 está escrito: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este versículo expressa justamente o oposto que a religião tem feito. A religião, mesmo a cristã, oferece uma vida dura e de fardo pesado. Jesus veio trazer uma liberdade absoluta. Seu reino é um reino de alegria, de paz e de aceitação. Apesar de muitas coisas que ele disse parecer contraditórias às boas novas e à liberdade, pois suas afirmações sempre soaram muito radicais. Em Lucas 14, 25 e 26, temos um bom exemplo de suas palavras escritas e radicais. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não odiar a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25 e 26. Essas palavras parecem contraditórias em relação àquelas em que Jesus havia prometido vida abundante, liberdade, paz, alegria, etc. Mas por que Jesus disse tais palavras? Por que ele foi tão severo assim? Se olharmos para o contexto, veremos que a Bíblia afirma que grandes multidões haviam ido com ele, e então, de repente, Jesus volta-se para eles e lhes profere tais palavras. O discurso de Jesus escrito nesses versículos de Lucas não parece ser uma boa estratégia para o crescimento da igreja. Todavia, se continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Jesus buscava discípulos que pudessem segui-lo radicalmente. No verso 33, Jesus continuou dizendo: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Veja que Jesus aumentou o grau de exigência para aqueles que desejavam segui-lo. Os quesitos para se tornar um discípulo eram ainda mais radicais. Ele exige abandonarmos tudo o que possuímos caso quisermos ser seus discípulos. Esse é um discipulado radical. Mas se compreendermos o plano perfeito de Deus para nossas vidas, descobriremos que o abandono de tudo não é nem uma contradição, nem um alto padrão para se viver. Compreendendo o propósito de nossa existência. Não fomos criados para nós mesmos nem para o nosso próprio prazer. Não fomos criados para coisas materiais como uma boa casa, um carro, nossas famílias, um bom emprego, etc. Todas essas coisas são boas, mas elas não são o propósito de nossa existência. Há somente uma razão para existirmos, e essa razão é o próprio Deus. Em Colossenses 1, do 15 ao 16, isso pode ser claramente visto, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Uma vez que fomos criados por ele e para ele, a vida somente faz sentido se a vivermos para o propósito pelo qual fomos criados. Assim, compreendendo esse contexto, percebemos que a radicalidade presente nas palavras usadas por Jesus ao nos chamar para o seu discipulado faz sentido. Ele sabia que havíamos sido criados para ele, portanto, a vida somente faz sentido se o seguirmos radicalmente, abandonando todas as outras coisas. Não há satisfação para o homem a não ser em Jesus. Nesses 35 anos de ministério, viajando para muitas nações, tenho constatado a verdade sobre o contentamento do homem. Em tantas viagens e em tantos lugares diferentes, tenho conhecido muitas pessoas diferentes umas das outras. Contudo, observo que as mais satisfeitas e felizes de todas elas têm algo em comum. Todas são discípulos radicais de Jesus. Outra semelhança que percebo na diferença é o fato de as pessoas mais frustradas e tristes que encontrei são as egoístas, ou seja, as que vivem para elas mesmas. Sempre que penso sobre essa liberdade e satisfação que alcançamos em Cristo, lembro-me da história de um garotinho que, ao chegar em casa certa vez, notou que seus pais haviam comprado um novo animal de estimação, um peixe em um pequeno aquário. O menino olhou para o peixe e ficou com pena, porque o pequeno nadador estava preso naquele aquário.
Seu outro animal era um pássaro que ficava preso em uma gaiola. Porventura, seus pais os deixaram próximos um do outro, o que permitiu o garotinho olhar para o grande pássaro na gaiola e observá-lo voar de um lado para o outro daquela pequena prisão. Então, subitamente, aquela criança colocou sua mão dentro do aquário, pegou o peixe, retirou de lá e o lançou ao ar, dizendo: "Seja livre, peixinho." O peixe caiu ao chão e morreu quase de imediato. Ao ver que o peixe havia morrido, concluiu em sua lógica de menino, coisa típica de garotinhos, pensou: "A liberdade não está no ar, mas no aquário." Então retirou o pássaro da gaiola e o mergulhou no aquário. Não precisa nem dizer o que aconteceu. O pássaro morreu. Assim como o pássaro somente encontra sua liberdade no ar, o peixe é unicamente livre na água. Gosto dessa história porque ela ilustra bem o fato de a liberdade poder ser encontrada somente no propósito para o qual Deus criou cada um. Somente encontraremos nossa liberdade no propósito pelo qual Deus nos criou, e isso significa ser um discípulo radical de Jesus. Seguir Jesus. Discípulos radicais são conhecidos pelo compromisso radical que têm com Jesus. Eles não seguem uma religião ou regras ou leis, eles seguem uma pessoa. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele não tentou convencê-los a segui-lo a partir de promessas maravilhosas de sucesso, de prosperidade, de posição ou de poder. Ele os chamou simplesmente dizendo: "Segue-me." Seguir Jesus significa que não podemos seguir a mais nada nem a mais ninguém. Seguir Jesus exige o abandono de nossa vontade e do cuidar de nossos interesses. Antes de voltar aos céus, Jesus disse aos seus apóstolos para irem por todo o mundo pregar o evangelho com o fim de fazerem discípulos. Obedecer essa ordem demanda o abandono de todo e qualquer tipo de projeto pessoal. O fato é que aqueles apóstolos somente puderam obedecê-lo, pois eram discípulos radicais de Jesus. Como Cristo foi radical em obedecer a Deus, eles puderam ser radicais em seguir as direções de seu Senhor. Lembremos-nos de que sempre iremos gerar conforme a nossa espécie. Esse é um princípio espiritual importantíssimo. Discípulos radicais produzem discípulos radicais. Precisamos estar certos de que não fomos chamados para fazermos discípulos de nós mesmos. Fomos chamados para fazermos discípulos de Jesus. Discípulos radicais amam Jesus mais que amam suas próprias vidas. Eles nunca o seguiriam por aquilo que possivelmente poderiam ganhar ou usufruir dele, mas somente por quem ele é. Hoje, muitas pessoas em diferentes nações serão mortas por decidirem seguir Jesus. Há uma organização em prol de cristãos perseguidos que afirma que a cada 5 minutos um cristão é martirizado por sua fé. De acordo com a Liberdade Internacional Cristã, mais de 200 milhões de seguidores de Jesus enfrentam perseguição atualmente, fazendo com que os cristãos sejam o grupo mais perseguido do planeta por causa de sua fé. A perseguição aos cristãos acontece em 105 dos 196 países do mundo. O que diríamos a essas pessoas que enfrentarão perseguição ao pregarmos o evangelho a elas? Será que diríamos: sigam a Jesus que vocês terão uma vida melhor, uma casa maior, um carro mais novo, uma grande carreira e uma família feliz? Nenhuma dessas coisas significa nada para essas pessoas, porque elas podem morrer no dia seguinte após a decisão de seguirem Jesus. Nenhum dos prazeres deste mundo terá algum significado para essas pessoas. Tais pessoas podem ser decapitadas, torturadas, postas em prisões ou sofrerem por muitos anos. Podemos dizer a essas pessoas que Cristo deu sua vida para que elas pudessem receber perdão de seus pecados e vida eterna. Portanto, Jesus é digno de ser seguido radicalmente. Já presenciei perseguição quando ajudei cristãos em um país comunista. Discípulos radicais seguem Jesus simplesmente por quem ele é. O Evangelho popular de hoje. Em muitos lugares do mundo, tenho testemunhado a pregação de um evangelho popular. Neste, ao invés de Deus ser o centro, o homem é quem ocupa esse lugar. No evangelho popular, as bênçãos que o Senhor prometeu a nós são o centro e o propósito de se seguir a Jesus. Deus foi removido do centro da existência humana e o homem ocupou o lugar do Senhor. A proposta deste evangelho
medíocre é que o homem siga Jesus em troca daquilo que pode ou deseja receber dele. Nesse caso, a vontade do homem é o que importa, uma vez que ele é o centro de todas as coisas e não Jesus. A isso damos o nome de humanismo. Em Colossenses 1, do 17 ao 18, Paulo nos apresenta um fundamento do verdadeiro evangelho. Ali está escrito que Jesus deve ter a preeminência de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. O apóstolo Paulo compreendia a centralidade de Cristo em todas as coisas, como podemos ver claramente em sua carta aos Filipenses. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Paulo foi um discípulo radical de Jesus e seu único foco era seguir Cristo. Para o apóstolo, sofrer por Jesus não era problema algum. Em 2 Coríntios 5,15, ele expressou-se belamente sobre o discipulado radical. Vejamos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Discípulos radicais não fazem suas escolhas baseadas no que é melhor para eles, nem por aquilo que lhes traz melhor qualidade de vida. Eles simplesmente seguem Jesus. Eles não se casam para serem felizes ou completos, mas para servirem ao propósito do Senhor. A primeira pergunta que um discípulo radical faz em qualquer uma de suas decisões é: minha escolha trará algum impedimento em seguir Jesus? Como essa escolha pode me afetar em seguir meu Senhor? Há uma prática perigosa que consiste em as pessoas pegarem seus sonhos e desejos para então cobrirem-nos com a ideia de ser bom. Geralmente encobrem suas vontades próprias com palavras religiosamente corretas e até mesmo usando orações, fazerem tais desejos próprios parecerem a vontade de Deus. Discípulos radicais não fazem assim. Eles obedeceram ao mandamento de Jesus de abandonar tudo para segui-lo. Jesus é o seu tudo. Discípulos radicais não estão somente dispostos a viverem por Cristo, mas estão prontos também a morrerem por ele. Há muitos anos desejo, ou melhor dizendo, não somente quero, mas decidi terminar minha vida nessa terra como um mártir. Muitos cristãos acham isso muito estranho, mas o fato é que 11 dos 12 apóstolos morreram como mártires. Muitos chegam a me dizer que não acreditam poderem morrer como mártires, porém creio que todo discípulo radical seria capaz de morrer como um mártir. Para mim, isso é muito simples. Um verdadeiro discípulo radical está disposto a abandonar tudo e viver radicalmente para o Senhor. Caso não estejamos dispostos a fazer isso, ou seja, viver inteiramente para Cristo, certamente não estaremos preparados para morrer por Ele. Se Jesus não for digno de se viver por Ele completamente, não será digno de se morrer por Ele também. Práticas relevantes. Retire um tempo e em oração responda essas perguntas, pedindo ao Espírito Santo que revele o coração dele para você. Não faça isso com pressa, mas retire um tempo de qualidade para esse exercício. 1. Há alguma área em sua vida que você não tenha seguido Jesus 100%? Sendo sim a resposta, que áreas seriam essas? 2. Que passos práticos você dará para seguir a Jesus 100%? Comece a dá-los hoje. 3. Há alguma coisa em sua vida que você estaria disposto a abandonar por Jesus? Caso sim, que coisas seriam essas? 4. O que você faria de modo prático para render essas coisas a Jesus, abominando-as definitivamente? Faça isso hoje mesmo. 5. Nas tantas coisas que você faz, seus motivos de seguir a Jesus são puros ou há outros interesses por trás deles? Caso haja algum interesse pessoal que levam você a seguir Jesus, quais seriam eles? Arrependa-se de qualquer interesse pessoal e renda todas as áreas de sua vida ao senhorio de Jesus. Oração. Querido Senhor Jesus, entrego totalmente cada área da minha vida ao seu senhorio. Vou segui-lo 100%.
independentemente do que esta decisão venha custar